Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu quero bater um papo aqui com vocês a partir dessa provocação que eu fiz aqui no título. Se você acha que existe leitura de entretenimento e leitura séria, como duas coisas assim separadas, eu estive pensando, na verdade, há algum tempo eu ando pensando sobre isso, quando eu vejo alguém citando aí leitura de entretenimento, da forma como as pessoas citam, e eu queria conversar um pouco, colocar o meu ponto aqui para vocês, e é claro que eu quero saber a opinião de vocês também, então deixem aqui nos comentários para mim se vocês concordam, discordam, o que vocês pensam sobre as coisas que eu vou falar aqui. Claro, né, sempre com educação, a gente pode discordar, e discordar não significa ser grosso. Então, eu tô aberta, completamente aberta a ler aqui a opinião de vocês e a pensar sobre a opinião de vocês. Eu espero que vocês também estejam abertos a ouvir a minha opinião e a pensar sobre o que eu vou falar aqui com vocês, tá bom? Então, já se inscreve no canal para você não desistir depois de se inscrever. Não, tô brincando. Se inscreve aí pra você não esquecer de se inscrever depois, tá bom? E a sua inscrição é muito importante pra mim. Eu gosto de sempre salientar isso, porque me motiva a continuar fazendo esses vídeos aqui pra você, tá? Então não deixe de se inscrever e vamos bater um papo aí sobre essa polêmica. Eu acho que é uma polêmica, né? Pois bem, eu falei que eu sempre vejo as pessoas falando sobre leitura de entretenimento e fazendo esse contraponto com leituras sérias, como se fossem duas coisas assim antagônicas, né? E eu sei, sim, existem leituras mais complexas e leituras menos complexas, existem leituras mais superficiais e leituras mais profundas, sim, existe todo tipo de livro. E você dizer que uma leitura é superficial, você não está xingando o livro ou quem está lendo aquele livro, chamando a pessoa de burra. Por favor, gente, não é isso. É só saber separar as coisas, né? Você saber que existem livros que, sim, são mais fluidos, mais fáceis de serem lidos, de serem digeridos, que propõem também reflexões um pouco mais superficiais mesmo, sabe? E tem livros que são mais complexos, seja na escrita ou seja até mesmo no tema, nas reflexões que aquele livro ali propõe. Livros que são mais densos de fato. O que eu acho, assim, o que eu não concordo é em chamar essas leituras menos complexas de leitura de entretenimento, porque normalmente quando as pessoas citam, né, falam assim, esse livro era de entretenimento, você está querendo falar dessas leituras menos complexas, e eu acho que seria melhor chamar essas leituras talvez de leves, leituras leves, né? E as outras leituras, ao invés de chamar de leitura séria, como eu já vi por aí, né, você chamar de leituras complexas mesmo, então como eu gosto de falar, substanciais, né? Normalmente eu uso essa palavra para definir esse tipo de leitura mais densa, mais complexa, mais profunda mesmo. Eu uso a palavra substanciais. E por que eu acho que você não deveria utilizar a palavra entretenimento, né, para definir se uma leitura é leve ou não? Por que eu acho que você não deveria ligar, né, essa palavra entretenimento com leituras leves? Quando você coloca o rótulo de entretenimento naquilo que é, na verdade, superficial, você está perpetuando uma ideia horrível que é propagada aí na nossa sociedade atualmente, de que apenas atividades superficiais podem nos proporcionar prazer e diversão. Então, se você fala que uma leitura de entretenimento é aquela leitura leve, você está querendo dizer para as pessoas assim, que é esse tipo de leitura que vai trazer prazer e diversão para você. As leituras sérias não. As leituras sérias ficam com aquela pecha de serem difíceis, de serem chatas, de serem enfadonhas, porque a gente faz isso de forma inconsciente utilizando essa palavra entretenimento. As pessoas no Brasil, na verdade, elas nem consideram que ler é um entretenimento, né? Acha que ler já é só uma atividade intelectual e difícil e chata, como se uma atividade intelectual não pudesse te entreter, né?
tem essa ideia errada justamente por causa disso que eu tô falando, né? A gente propaga muito na nossa sociedade essa ideia de que só prazeres superficiais que são capazes de nos proporcionar diversão e capazes de, assim, a gente só consegue descansar, né? Só consegue fazer alguma coisa legal se estiver fazendo alguma coisa superficial. E não é isso que acontece, na verdade, né? Então, quando você ainda por cima, né, coloca esses livros mais densos, essas leituras mais substanciais, como o contrário de entretenimento, aí que você está afastando ainda mais as pessoas desse tipo de livro, porque se ler já não é considerado um prazer para a maioria das pessoas, né? Imagina ler livros substanciais, aí que nem passa pela cabeça das pessoas que elas podem se divertir lendo esse tipo de livro. Então, Guerra e Paz, Dom Quixote, até Doutor Fausto, do Thomas Mann, foram leituras de entretenimento para mim. Porque aquilo que te entretém não é só aquilo que te diverte horrores. O que te entretém é aquilo que, de alguma forma, ocupa o seu tempo, é aquilo que te distrai. E todas essas leituras que eu citei ocuparam meu tempo com qualidade, que é melhor do que só ocupar o meu tempo. São leituras que me distraíram, não só durante a leitura, né, que enquanto você está lendo, né, você está distraído lendo aquele livro ali, você está ocupando o seu tempo, mas também me distraíram, ocuparam meu tempo depois da leitura, porque é o tipo de leitura que reverbera dentro da gente. Então, mesmo depois de abandonar aquele livro ali, a gente continua pensando sobre ele, a gente continua refletindo, então ele continua ocupando o nosso tempo, ele continua nos distraindo. E é uma ocupação, é um entretenimento de qualidade esse. Não que você só tenha que ter entretenimento de qualidade na sua vida, eu nem acho que seja essa a questão, sabe? Mas eu acho que você tem que ter também um entretenimento de qualidade. E esse tipo de leitura substancial também é leitura de entretenimento. Dito isso, você não acha que colocar esse rótulo de leitura séria nesse tipo de livro, não que não sejam leituras sérias, mas colocar esse rótulo, você não acha que isso confunde as pessoas? Que isso de forma inconsciente afasta as pessoas desse tipo de livro, porque elas vão acreditar que não é o tipo de livro que vai diverti-las, que vai distraí-las, que vai ocupar bem o tempo delas? No final das contas, é só uma mera escolha de palavras mesmo, mas eu acho que é importante a gente prestar atenção nessa mera escolha de palavras, porque isso vai influenciar, sim, o hábito da leitura das pessoas, vai influenciar o tipo de livro que as pessoas vão ler, sabe? Porque vão afastar determinadas pessoas de determinados livros, porque, como eu já falei aqui o tempo todo, essas pessoas vão entender que leitura séria é leitura chata e leitura de entretenimento é só se for um livro muito superficial, sabe? Então eu acho, sim, que é uma mera escolha de palavras, mas que a gente pode adequar essa escolha de palavras para ajudar de fato no incentivo não só à leitura, mas a uma leitura de qualidade, né? Que as pessoas percam o medo de livros mais substanciais de fato e que as pessoas entendam que o prazer de uma forma geral, a diversão de uma forma geral, ela não precisa ser sempre superficial, né? Existem prazeres mais complexos, né? Então, você assistir um filme da Marvel ou você assistir a um Hitchcock pode ser divertido da mesma forma, né? Para pessoas diferentes, mas são atividades divertidas, né? Uma não é mais divertida do que a outra. Pode ser para mim, pode ser para você, porque aí vai depender do gosto pessoal de cada um. Mas dizer que é só Marvel que vai ser divertido e um filme de um diretor mais famoso, um diretor mais cult, vai ser uma coisa chata? Não é legal isso, né? Então, tanto um quanto o outro podem divertir. Ouvir uma Rihanna, ouvir um Tchaikovsky, os dois podem ser divertidos também. Então, para mim,
toda leitura é leitura de entretenimento. Eu não gosto dessa separação, eu não gosto de falar que aquela leitura é só uma leitura de entretenimento. Não, porque toda leitura é de entretenimento. Desde, sei lá, A Culpa é das Estrelas, e eu não tô falando mal do livro, eu gosto do livro, tá, gente? Mas é uma leitura, né, um pouco menos complexa, com construções literárias mesmo menos complexas. Mas desde A Culpa das Estrelas até, sei lá, Crime e Castigo. Para mim é tudo leitura de entretenimento. O que varia é o nível de complexidade mesmo de cada obra. Mas independente da complexidade, independente do tema, independente de qualquer coisa, leitura é entretenimento. Me conta o que você achou desse papo aí, tá bom? Que eu quero saber a sua opinião. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui com esse vídeo e que a gente passe a propagar essa ideia de que ler é entretenimento independente da complexidade da leitura. Se você quer citar livros leves, fala que são livros leves. Se você quer citar livros complexos, fala que são livros complexos. Mas leitura de entretenimento é toda leitura. Combinados assim? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.